eu sou de 22, então eu casei com 21 anos. E logo em seguida eu tive um filho. E quando eu cheguei aqui em Itajaí, eu já cheguei com uma criança de 6 meses. Eu tive que vir para cá porque meu marido tinha uma paixão por Itajaí. O pai dele era farmacêutico antigo aqui e era o médico da cidade. Então ele, como médico, ele veio substituir o pai. E ele, quando chegou, no dia seguinte, ele disse para mim, desce. Eu disse, por quê? Ele disse, não tem ninguém para me ajudar. Você tem que descer. E eu desci e nunca mais subi. Porque eu trabalhei a vida inteira no consultório com ele. A cidade era muito primitiva. Isso não tinha esses edifícios que tem hoje. Hoje Itajaí progrediu, hoje é uma cidade para frente. Mas não, era uma cidade de casinhas baixas assim, porta e janela. Era cheio de mato, não era calçada, era barro. E eu andava a cavalo pela cidade. A gente recebia muito pela consulta uma galinha, ovos, uma dúzia de ovos. Era tudo muito primitivo. E eu trabalhei com ele até ele morrer. Então eu pensei, o que eu vou fazer da vida? Aí eu lembrei que ele sonhava com aqueles aparelhos modernos de imagem. E eu disse que eu vou fazer, vou botar uma clínica de imagem. E me joguei para isso. Montei hoje a clínica de imagem que eu tenho, com muito esforço, porque eu já estava sozinha, sem ele, e um pouco a minha filha me ajudou. Mas quem enfrentou a situação toda fui eu. E hoje a nossa clínica é uma clínica de primeiro mundo. Eu tenho 5 netos trabalhando ali. Então foi uma vida de muito trabalho. Foi uma coisa interessante, porque a religião não fazia parte do meu foco. E eu conheci a Rose, uma pessoa que é da igreja adventista. E eu perguntei para ela, tu sabes a Bíblia? Ela perguntou para mim, dona Eugênia, a senhora não quer ir conosco no nosso grupinho que nós temos em Cabeçudas? E antes dela ir, toda vez ela passava por aqui, vamos, dona Eugênia? E eu nunca ia. De repente eu comecei a pensar, mas como? Pelo menos uma vez eu tenho que ir. E aí comecei a ir com ela. E comecei a me interessar. Porque lá também era estudo bíblico. E eu comecei a me interessar. De repente, eu comecei, que coisa linda que é o estudo da Bíblia. Como Deus se manifesta de uma maneira linda na Bíblia. E me apaixonei por aquilo. Eu disse para ela, Rose, eu quero aprender, mas eu tinha vontade de começar pelo Apocalipse. Aí ela disse, a senhora quer mesmo? Eu quero na minha casa. Aí eu fiz um grupo pequeno, para umas 6 ou 7 pessoas, em torno dessa mesa aqui. Eu quero dizer que a igreja adventista, para mim, descortinou uma nova perspectiva de religião. Porque eu lidei com a palavra de Deus. Então, não se discute a palavra de Deus. Eu, a vida inteira, me dediquei às coisas minhas. Eu fiz uma clínica, eu favoreci a cidade, mas eu achava, quer dizer, que no meu pensamento, eu não tinha feito uma coisa para Deus, exclusivamente para Ele. Eu tinha feito para mim, para meus familiares. Então, quando eu abri minha casa para fazer grupos de oração, grupos de estudo bíblico, eu abri nesse sentido, que eu precisava fazer uma coisa para Deus. Eu estava no fim da vida e eu achei que eu devia muito a Deus. Eu queria divulgar a palavra.
Queria divulgar a palavra. Eu queria que todo mundo sentisse o que eu sentia. Porque se eu sentia, eu achava maravilhoso, eu queria partilhar com as pessoas essa sensação de grandiosidade de um Deus. Eu gostaria de reencontrar todos os meus familiares e o meu filho que já se foi. Meu marido, né? Que foi um companheiro maravilhoso que eu tive. Foi a criatura mais maravilhosa que você pode imaginar. Se você tem tantos amigos aqui na Terra, você faz amizade com um com o outro, como você não vai querer um Deus desse? Só a grandeza do universo fala dele. Se tu olhares para esse céu que a gente olha de uma maneira precária, porque não temos aparelhos nenhum, olhamos a olho nu. Quando nós vemos as estrelas brilhar, se nós imaginássemos que existe quantidades malucas de estrelas, imensas estrelas, galáxias e não sei mais quantas coisas existem lá para cima, não precisa mais nada. Enquanto que eu, depois de fazer tudo, pensei assim: como é que eu consegui fazer tudo isso? Que coragem eu tive, Jesus? Como que eu tive essa coragem? Como que eu tive esse ímpeto? Então eu vi que eu não tinha. Deus tinha me dado as qualidades para fazer isso. Então, se Ele me fez vitoriosa, Ele faz as pessoas também que eu amo. Eu pensei isso. Eu nunca pensei em desistir, porque eu sou assim, aquela pessoa persistente, sabe? Eu nunca desisto. É muito difícil desistir de uma coisa que eu penso.